ouviu na Rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. De volta amanhã, às 8 da manhã. Oferecimento Auricedina. Dor de ouvido tem remédio. Não dê ouvidos a ninguém. Usou Auricedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricedina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricedina. Auricedina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou Auricedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Levar o Evangelho e a Palavra de Deus até você é o principal trabalho dos missionários redentoristas. Nessa evangelização, o livreto Deus Conosco Dia a Dia, da editora Santuário, é um instrumento muito importante. Seja um assinante, receba mensalmente em sua casa e contribua com essa missão. Ligue 0800 160004 e adquira. Em Aparecida, conheça as livrarias Santuário. Acesse editorasantuario.com.br e fique por dentro das novidades. O Santuário Nacional deseja que todo visitante devoto de Nossa Senhora Aparecida sinta-se tranquilo e em paz na casa da mãe. Para isso, buscamos sempre mais segurança. Uma equipe especializada monitora toda a área do Santuário Nacional durante 24 horas por dia. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Acolher bem também é evangelizar. 7h02, horário de Brasília. ZYE 954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical 60 metros. 104,3 FM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. A boa música está no ar. Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, amigos da Rádio Aparecida, eu sou Cassino Alves Macedo e estamos iniciando o programa Encontro DX desse sábado, 12 de janeiro. Nesse mês de janeiro e também fevereiro, agora que eu estou sozinho no programa e acumulo os cargos de produtor e apresentador, né? Eu vou descansar um pouco, mas volto em março com programas inéditos. O programa que vocês vão ouvir foi ao ar no dia 10 de março de 2018, programa de número 1478. Nesse programa, além das diversas participações dos clubes, vamos falar dos 80 anos da criação do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Boa sintonia a todos! Memória musical. Hoje é o dia de Santo Reis, ainda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis. Esse é o verso que dá início a uma das músicas muito bonitas do cantor Tim Maia. A canção também marca para muita gente o dia de celebrar a visita dos 3 reis magos, né? Ao menino Jesus Cristo. O que poucas pessoas sabem é que a história da música A Festa do Santo Reis, que ao contrário do que muita gente pensa, não passou pela ponta de lápis do Tim Maia. O autor da famosa letra, Márcio Leonardo Sócio, empresário de Santo Antônio do Pinhal, do interior de São Paulo, lembra com carinho de como compôs a canção que lhe remete à infância simples. Então vamos ouvir, do ano de 1971, composição de Márcio Leonardo Sócio, na voz de Tim Maia, A Festa do Santo Reis. Hoje é o dia
ouvimos com Tim Maia a festa do Santo Reis. Mundo DX. Começamos com o tradicional DX Clube do Brasil e é com você, Célio Romar, direto de Porto Alegre. Vamos lá! Um abraço aos prezados amigos que escutam o tradicional programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil, passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Sigam na sintonia. Recordamos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, quando são, por exemplo, 21 horas na hora brasileira de verão, são 23 horas no tempo universal. E agora as informações. A Rádio Japão é uma das estações de ondas curtas que ainda valoriza o ouvinte brasileiro. A emissora transmite às 21h30 no tempo universal sua programação em português em 17.740 kHz. E muitas emissoras da Bolívia ainda estão ativas em ondas curtas. Um exemplo é a Rádio Pio Doce, que transmite desde Lhaliágua, pela frequência de 5.953 kHz, na faixa de 49 metros. A emissora foi escutada em 27 de dezembro, por volta de 1h13 no tempo universal, em Praia Grande de São Paulo, pelo Adiel Nunes. E desde Chavantina, em Santa Catarina, Márcio Molossi destaca que recebeu recentemente carta confirmando um informe de recepção que enviou para a Rádio do Observatório Nacional. A emissora, cujo transmissor está localizado no Rio de Janeiro, transmite a hora certa de 10 em 10 segundos em 10.000 kHz em 31 metros. E as transmissões em espanhol da Rádio Internacional da China podem ser escutadas com facilidade aqui na América do Sul. Uma das transmissões vai ao ar entre 22 e 23 horas no tempo universal em 6.100 kHz. Também entre 21 e 23 no tempo universal, a emissora está em 6.020 kHz. Ambas as frequências são na faixa de 49 metros. E agora a última informação. O serviço em espanhol da KBS World Radio da Coreia do Sul pode ser captado facilmente aqui no Brasil. A emissora está no ar entre 1 e 2 horas no tempo universal em 9.605 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Alô, amigos, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Darei continuidade à história do rádio em ondas curtas, com matérias extraídas do livro do meu amigo Célio Romais, que adaptei especialmente para apresentar nestes programas. Vamos lá. Emissoras que se dedicavam a divulgar o seu país. Algumas emissoras internacionais de ondas curtas jamais mencionavam em sua programação os feitos políticos dos dirigentes de seus países. O nome do primeiro-ministro alemão, Helmut Kohl, por exemplo, aparece apenas no noticiário da rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha. Isso porque a estação era uma das emissoras internacionais que tinham como objetivo principal apenas passar uma imagem da Alemanha e de como vive o seu povo para o resto do mundo. Assim como a Deutsche Welle
Muitas outras emissoras podiam ser enquadradas desta forma: Rádio Coreia, da Coreia do Sul, Rádio NHK do Japão, Rádio Austrália e Rádio Nova Zelândia, que não transmitiam para o Brasil, e a Rádio Nacional do Brasil. Outras emissoras faziam uma espécie de mistura de programa de divulgação do país com um jornalismo bem regional. Aí se enquadravam a Rádio Exterior de Espanha, a Rádio Difusão Portuguesa e a BRT, Belgist Rádio Televisão, da Bélgica. Na emissora que conduzia o bloco de divulgadores do seu país, a Deutsche Welle. Os brasileiros podiam ouvir músicas clássicas e populares da Alemanha, as novidades da cultura, esportes, tecnologia, ciência e da religião alemã. Além de haver um programa em que era ensinado o idioma alemão. Uma vez por mês, os jornalistas brasileiros faziam um passeio radiofônico pelas cidades alemãs, entrevistando os moradores, fazendo a tradução simultânea e relatando minuciosamente os detalhes que avistavam. Já na Rádio Coreia, eram apresentados programas que falavam da cultura milenar coreana e dos costumes e hábitos da população. Da mesma forma, os ouvintes brasileiros podiam aprender o idioma coreano nos programas em que a emissora dedicava aulas especiais. As duas emissoras enviavam livros contendo lições para as pessoas acompanharem melhor os capítulos. Nas emissoras em que o jornalismo local era o forte, um dos assuntos que mereciam mais atenção era o futebol. Assim, a Rádio Exterior de Espanha e a Rádio Difusão Portuguesa eram campeãs na divulgação de seus campeonatos e times. Essas emissoras chegavam até mesmo a utilizar mais frequências quando havia jogos de futebol. Seguindo essa mesma fórmula, 3 emissoras da América do Sul também abriam espaço em suas ondas curtas para transmitir o esporte. Eram elas a Rádio Nacional Argentina, pertencente à RAI, Rádio Difusão Argentina ao Exterior, Rádio Nacional do Paraguai e Rádio Nacional do Chile. Outras emissoras que transmitiam para o Brasil, mas deixavam a desejar em seus programas e muitas vezes difíceis de serem captadas, eram a RAI da Itália, que transmitia um boletim de notícias de 15 minutos, Rádio Cairo do Egito e Rádio Voz da Grécia. No próximo programa, darei continuidade a esta matéria. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação de Célio Romais, DX Clube do Brasil, e vamos chamar a participação da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Em homenagem ao Dia do Rádio 2018, eu acompanho a colaboração da redação brasileira da Rádio França Internacional. RFI convida. Elcio Ramalho. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, uma data celebrada pela Unesco, a Agência da ONU para Educação, Cultura e Ciências. Para falar do tema, este ano, o rádio e os esportes, RFI convida, entrevista um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Bateu e que golaço! Que golaço!
José Silvério, muito obrigado por falar com a Rádio França Internacional. Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço para você, um abraço para todos os brasileiros que curtem a Rádio França Internacional. E é com muita alegria que a gente volta a falar sobre dois temas tão importantes na minha vida, o rádio e o futebol. E justamente, José Silvério, com tantas possibilidades hoje de comunicação, né, televisão, internet, agora, qual é o grande atrativo do rádio, falando especificamente em relação aos esportes? A atração do rádio é que ele é mais rápido ainda do que a televisão, mais rápido do que a internet, que num país como o nosso ainda não atingiu o ponto de tecnologia que os outros países do mundo, principalmente na Europa, têm. Então ainda tem um campo grande para o rádio. E além de tudo, o rádio esportivo brasileiro criou uma maneira de transmissão de futebol que foi diferente. Tanto que quando nós viajamos e transmitimos em outros países do mundo, a gente fica mais ou menos assim como atração. Dizem que a emoção do rádio é impagável. Agora, claro, quando a gente fala em rádio no Brasil, a gente associa muito ao futebol, que é o principal esporte, mas você, com a sua carreira de mais de 50 anos, já narrou muitas modalidades esportivas no rádio, né? Como você vê a cobertura de outros esportes e não apenas do futebol no rádio? Aliás, o rádio sempre foi muito presente nas transmissões esportivas brasileiras. Fórmula 1, basquetebol, voleibol, boxe. Esses 4 esportes, eles ainda têm uma penetração muito grande aqui no Brasil. E o rádio mostra esses esportes todos, e junto com o futebol, com uma emoção diferente da televisão. Então ficou uma coisa bem diferente do que a televisão está mostrando. É verdade que nós estamos, a cada dia que passa, sentindo uma pressão maior da televisão, mas o caminho da emoção do rádio ainda está muito aberto para os locutores esportivos brasileiros. Você enxerga, inclusive, uma nova geração de locutores interessados em trabalhar especificamente com rádio, quando se fala em esportes, José Silvério? Não, essa geração já está ficando bem curta. Hoje você, por exemplo, para fazer substituições nas emissoras de rádio, nos seus locutores mais importantes e principais, você já tem dificuldades. Por isso que eu, esse ano, completo 55 anos que eu irradio futebol. É um fato quase que inédito no Brasil, porque os outros, embora nós tenhamos muitos que duraram bastante, mas nem tanto. Exatamente porque os jovens de hoje já estão mais em busca da televisão. E nós temos uma coisa que tem crescido muito no Brasil também, e é a televisão a cabo. O rádio tem um espaço, o rádio esportivo tem um espaço que pode, inclusive, somar com relação às outras mídias também, apesar do interesse talvez crescente dessas gerações por outras mídias, como televisão e a internet? Acontece uma coisa interessante no Brasil. As principais emissoras de rádio são também atreladas às principais redes de televisão. Então, ainda sobra um espaço. E hoje, nós estamos começando a dizer, ainda é uma promessa, ainda é uma coisa meio escondida, a internet. Só que nós temos ainda problemas com a internet. E a internet no Brasil ainda não é muito desenvolvida. Mas é claro que a cada instante que passa, a cada dia que passa, a internet está crescendo. E a internet, muita gente vê como o futuro do rádio. Aonde ela chega, ela poderá ocupar o lugar do rádio. Tanto que o rádio, no Brasil, está para sofrer, a qualquer momento isso vai acontecer, uma mudança radical, que é a passagem do rádio AM para o rádio FM. O Brasil brevemente não terá mais as emissoras de AM. Aí espera-se que com melhor qualidade de som no Brasil inteiro, o rádio volte a ser super forte, mas aí na frequência de FM. José Silvério, a Unesco está destacando neste Dia Mundial do Rádio, com esse tema, o rádio e os esportes, um estudo, um relatório divulgado pelo projeto Global de Monitoramento da Mídia, que inclusive é apoiado pela Unesco, e que aponta que apenas 4% do conteúdo esportivo na mídia são dedicados aos esportes com participação feminina e apenas 12% das notícias esportivas são apresentadas e narradas por mulheres.
Você a que acredita essa diferença tão grande da participação masculina e feminina no rádio quando se trata de esportes? O Brasil ainda tem alguns resquícios da sua fundação, da sua cultura, do seu descobrimento. Então, esse crescimento da mulher em todos os setores do país, na política, na vida econômica, no meio esportivo, nas comunicações, esse envolvimento ainda é mesmo pequeno, mas ele cresce bastante, tem crescido muito. Só que algumas penetrações de mulheres na programação das emissoras de televisão e de rádio, elas foram meio deturpadas e houve algumas mudanças. Isso é que ainda está atrapalhando um pouco o Brasil. Algumas coisas de mulheres que não eram tão femininas assim, isso daí atrapalhou bastante o que a mulher começou a fazer nos esportes, nos nossos meios de comunicação. Esse é um assunto que ainda precisa ser lapidado e melhor assimilado pela população brasileira, e com toda a honestidade do mundo ainda é um pouco machista. Muito obrigado, José Silvério, locutor esportivo, pela entrevista ao RF Convida. Tá bom, um grande abraço para você, parabéns pelos seus trabalhos em relação ao nosso meio rádio, que ainda é muito forte. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil, e agora chegou a vez do meu amigo Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. É com você, Antônio Avelino. Olá, amigos Cassiano Macedo e J. Moura. Olá, amigos ouvintes da Rádio Aparecida. A Rádio Martí transmite sua programação em espanhol nos seguintes horários e frequências: das 0 hora às 12 horas UTC em 6.030 kHz, das 0 hora às 03 horas UTC em 7.365 kHz, das 3 às 5 horas UTC em 7.435 kHz, das 5 às 7 horas UTC em 7.365 kHz, das 7 às 10 horas UTC em 5.980 kHz, das 10 às 13 horas UTC em 9.805 kHz, das 12 às 14 horas UTC em 13.605 kHz, das 14 às 20 horas UTC em 11.930 kHz e das 20 às 0 hora UTC em 9.565 kHz. A RAI Argentina Mundo transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 15 horas UTC em 11.580 e das 22 às 23 horas UTC em 5.950 kHz via Rádio Miami Internacional. A Rádio França Internacional transmite sua programação em português para a África das 17 às 17h30 horas UTC em 15.030 e 17.685 kHz, das 19 às 19h30 horas UTC em 13.660 e 15.360 kHz. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em espanhol das 2 às 2h56 horas UTC em 9.410 e 9.650 kHz para a Espanha, Portugal e América do Sul, das 17h30 às 18 horas e 26 UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Rebelde completou 60 anos no último dia 24 de fevereiro, um pouco da história da primeira transmissão da emissora para o mundo. Há pouco mês de iniciada a luta armada em 1957, Che Guevara solicita ao movimento, em 26 de julho, o envio dos equipamentos necessários para instalar uma emissora de rádio na Serra. Eduardo Fernandes, técnico de rádio e combatente clandestino em Bádjamo, se encontra com Che Guevara e, em 16 de fevereiro de 1958, chega ao comandante guerrilheiro heróico na mesa com a planta transmissora. Em 24 de fevereiro de 1958, realizou-se a primeira transmissão oficial próximo da casa de Conrado, camponês, colaborador do Exército Rebelde, e durou aproximadamente 20 minutos. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora às 0 hora UTC em 5.025 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora e 30 às 04 e 2 horas UTC em 4.765 kHz. Das 0 hora e 30 às 4 e 5 horas UTC em 9.000
11.530 kHz. Uma má notícia nos chega desde Taiwan. A partir do dia 1º de abril, a Rádio Taiwan Internacional encerrará suas emissões em onda curta em espanhol e estará apenas pela internet. A Rádio Taiwan transmite sua programação em espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h às 01h UTC em 11.530 kHz e das 3 às 4h UTC em 5.985 kHz. A KBS World Radio transmite sua programação em espanhol das 11 às 12h UTC em 11.795 kHz, das 1 às 2h UTC em 11.810 kHz e 9.605 kHz para a América do Sul, das 2 às 3h UTC em 15.575 kHz para a América do Norte e para a Europa, das 18 às 19h UTC em 9.740 kHz. O Deixes Clube Sem Fronteiras completou 5 anos no último dia 9 de março. Para celebrar o mês de aniversário, o Deixes Clube Sem Fronteiras realizará uma maratona neste dia 11 de março, das 0h às 23h59, uma maratona de escutas em FM, onda média, onda tropical e onda curta. O regulamento está disponível no site do clube em www.dxclubesemfronteiras.com. Para os informes de escuta do programa Encontro DX, durante todo o mês de março, enviaremos por e-mail um QSL comemorativo ao aniversário do clube. Escreva para o Deixes Clube Sem Fronteiras, Caixa Postal 77, CEP 55002-970, Caruaru, Pernambuco, Brasil. E-mail dxclubesemfronteiras@hotmail.com. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do Deixes Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX. E para falar das novidades do ano de 2018 do DRM, eu chamo o meu amigo Francisco Bracini. Boa noite, amigos do Encontro DX. Este é o seu momento DRM. Boas-vindas ao ano de 2018, repleto de inovações e novidades a respeito da tecnologia digital rádio mundial. E agora a entrevista exclusiva com a presidente do consórcio DRM, a senhora Ruxandra Obrecha, realizada em 18 de dezembro de 2017, na empresa Babcock, em Londres, Inglaterra. Inicialmente, perguntei por que as emissoras que empregam a tecnologia DRM não utilizam a modulação 16 QAM, modulação em quadratura, que é mais leve e de fácil captação, mas sim 64 QAM, mais complicada para os ouvintes sintonizarem. Ela respondeu que o DRM é uma tecnologia flexível, e isso depende do que se deseja, ou robustez ou cobertura. Provavelmente, a escolha normalmente realizada pelas emissoras são pela robustez, utilizando a modulação 64 QAM. No entanto, ideal seria utilizar 16 QAM, melhor modulação. Não há motivos para não migrar para tal tecnologia. Ruxandra disse que tem conhecimento de que a BBC está atualizando o seu Content Server, equipamento que realiza a modulação para resolver essa questão. Na segunda questão, perguntei por que a BBC não continuou as excepcionais transmissões em 21.720 kHz DRM, realizadas em 2 dias de testes no mês de outubro de 2016 para Cuba, a qual eu sintonizei. Ela respondeu que as transmissões geralmente são realizadas a partir da Ilha de Ascensão e gerenciadas pela empresa Babcock Internacional, a qual realiza a radiodifusão da programação da BBC World Radio. Deste modo, suas antenas, que estão sitiadas no centro da Ilha de Ascensão, e os serviços da BBC são majoritariamente destinados à África. Se o desejo fosse que a área de interesse fosse fora da África, não seria possível, pois não há mais transmissões regulares para a América Latina. A BBC realiza apenas transmissões online desse serviço em português. No entanto, as emissões em inglês para a África do Sul e Tanzânia poderiam ser ouvidas no Brasil. Seriam como um interesse adicional, mas não é a finalidade de que cheguem ao Brasil. As transmissões para Cuba foram uma esperança de recepção, porque tal transmissão foi realizada a partir da Inglaterra e não da Ilha de Ascensão, a qual os ouvintes poderiam ter melhor sintonia. Ruxandra acredita, especialmente, que a busca da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, em introduzir transmissões DRMs domésticas para o Brasil, a partir de Brasília, é a melhor solução, pois não é mais interesse da BBC transmitir em português para o Brasil,
e poucas pessoas falam ou entendem o inglês no Brasil. Ela disse que é fácil fazer uma solicitação para realizar testes, ajudar ou demonstrar transmissões DRM em ondas curtas, pois eles podem fazer algumas transmissões, apesar de haverem custos. Seria muito interessante captar a BBC DRM do Brasil. É possível realizar testes, mas emissões regulares não são possíveis. A terceira questão foi a respeito da baixíssima disponibilidade de receptores e transmissores DRM no Brasil. Ela respondeu que há diversas empresas do ramo da radiodifusão na Europa, tais como a suíça Ampegon, a alemã Transradio e Telefunker. Quanto aos receptores, Ruxandra argumenta que, inicialmente, quando são realizados os testes de cobertura das emissões DRM, são utilizados receptores profissionais da empresa alemã RF Mundial. No entanto, não há fabricantes de receptores comerciais na Inglaterra, e para tal comércio necessita de outros países. Ela disse que a BBC utiliza transmissores de uma empresa croata, principalmente. A Guarda Costeira norte-americana tem realizado testes de transmissão na tecnologia Navidata, similar ao DRM, com transmissores da alemã Telefunker e Transradio, e receptores profissionais da empresa RF Mundial, para carregar arquivos de vídeo, áudio, programas de rádio e e-mails para familiares. Arquivos destinados apenas para os assinantes desse serviço, pois é criptografado. Neste caso, os navios da Marinha Americana ao redor do mundo podem sintonizar, assim como a Marinha Alemã em ondas curtas também o faz. Do mesmo modo, a França também tem realizado testes, porém em ondas curtas. Para a realização desses testes são necessários content servers, distribuidores de programações e receptores. Além disso, softwares, os quais são gerenciados por computadores para tal geração de sinal também são utilizados. Quanto aos rádios definidos por software, os SDR, com o uso de computadores também, tem sido uma boa solução para a recepção do DRM. Por fim, ela enviou um cordial 73 a todos os ouvintes do Encontro DX. Bem, amigos, escutamos a entrevista exclusiva com a presidente do consórcio DRM Internacional, a senhora Ruxandra Brecht. Atualmente não temos emissões DRM com regular sintonia no Brasil. Ficaremos no aguardo das mudanças de frequência para o ciclo radial A18, com início em 24 de março. De São Gabriel, Rio Grande do Sul, falou Francisco Bracini, do canal YouTube. DRM, o futuro do rádio digital. Ouvimos Francisco Bracini falando no momento DRM. E agora é a vez do meu amigo Jackson, da Lab do Rio de Janeiro, que vem trazer as últimas notícias do radioamadorismo. É com você, Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, PYM-PDF, radioamador, assessor de radioamadorismo e ensino da Lab do Rio de Janeiro. Este é o boletim de notícia da Lab RJ no programa Encontro DX. Vamos às notícias. Labre do Rio de Janeiro e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, realizam provas para radioamador em Bom Jardim, RJ. Com apoio da Defesa Civil de Bom Jardim, a Labre do Rio de Janeiro e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aplicaram provas para radioamador classes A, B e C no dia 22 de fevereiro de 2018, no município de Bom Jardim, RJ. As provas foram realizadas no Colégio Estadual Ramiro Braga, em uma ampla sala de aula com ar condicionado. Além dos inscritos para as provas, estiveram presentes no local o senhor presidente da Labre, Paulo Roberto, PYM Papa Mike, o assessor de radioamadorismo e ensino da Labre RJ, Francisco Jackson, PYM Papa Delta Foxtrot, e o senhor coordenador de Defesa Civil de Bom Jardim, Getúlio Nunes, que também é radioamador com indicativo P1 Kilo Charlie Tango. A Labre do Rio de Janeiro agradece ao senhor coordenador de Defesa Civil de Bom Jardim pelo apoio, tornando possível a realização dessas provas em seu município, que contaram com 32 inscritos presentes. Agradecemos também a direção do Colégio Estadual Ramiro Braga por nos ceder a sala
para aplicação das provas. Recadastramento de voluntários da renda no Estado do Rio de Janeiro. A LAB do Rio de Janeiro vem realizando um recadastramento dos voluntários da renda no Estado do Rio de Janeiro. Todos os recadastrados estão recebendo uma credencial provisória com validade até 31 de 12 de 2019. Já recadastramos 118 radioamadores em nosso estado. Para fazer o recadastramento, envie um e-mail para labrenner.rj@gmail.com com os seguintes dados: nome completo, indicativo de chamado, CPF, e-mail, telefone celular e município. Prova para rádio amador em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Estão abertas as inscrições para as provas de rádio amador no município de Barra Mansa no dia 12 de abril de 2018. Para fazer as inscrições, acesse o site da LabRJ e abra o link Últimas Notícias. Lá você encontrará todas as informações necessárias para as provas e o link para fazer sua inscrição. Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, RENE, é acionada no município de Resende. Atendendo a solicitação do subsecretário de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo Rossi, 2 radioamadores voluntários da RENE se deslocaram até a Prefeitura de Resende para fazer comunicações de emergência entre a cidade de Resende e o distrito de Mauá. O acionamento se deu às 15 horas e 21 minutos do dia 5 de 3 de 2018. Por volta das 16h40, os radioamadores Papa Yankee, Charlie Delta Romeo, Valdaí, morador de Barra Mansa, e o Papa Uniforme 1, Victor Alfa Foxtrot Vinícius, morador de Resende, se apresentaram na prefeitura e ficaram à disposição da Defesa Civil. Mais uma vez, os radioamadores não mediram esforços para a salvaguarda da vida. Bem, amigos, por hoje é só. No próximo programa estaremos trazendo novas notícias do mundo do radioamadorismo. Agradeço à Rádio Aparecida pelo espaço no programa e ao nosso amigo Cassiano e ao querido amigo Luiz. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Vamos para um pequeno intervalo no Encontro de X e voltamos falando de 80 anos do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Você está acompanhando o Encontro de X pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio. Todos os dias, a Rede Aparecida de Rádio apresenta a tradicional catequese diária, com oração do Ângelus, na voz do Padre Vitor Coelho, o servo de Deus. Minha bênção de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Junto com as reflexões de temas relevantes da nossa vida eclesial, os ponteiros apontam para o infinito, diariamente ao meio-dia. Tá feliz da vida, hein? Que bom! Escuta, mas e aquela dorzinha nas costas? Rapaz, olha, era um sofrimento, mas agora a dor passou. A causa era o mau funcionamento das vias urinárias. Ué, passou? Passou como? Ah, eu tomei pílulas Delucen. Eu tô vendo, que bom mesmo. Você está até outra pessoa, bem-humorado e feliz. Para tudo ficar bem, pílulas Delucen antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os bondinhos aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. 19h41.
Rádio Aparecida. A boa música está no ar. Voltamos a apresentar Encontro DX. Olá, estamos voltando com a segunda e última parte do Encontro DX, dessa vez com o Mundo DX, também segunda parte, falando do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Mundo DX. No dia 14 de março de 1938, entrava no ar o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, transmitido em ondas curtas para o Brasil, fazendo frente às emissões dos países totalitários que se estabeleceram na Europa no período entre guerras. Nesse período havia uma verdadeira batalha radiofônica nas ondas do rádio aqui no nosso continente, mas quem ganhava eram as transmissões da Itália e da Alemanha, que instilavam o ódio com a doutrina nazifascista. A BBC transmitiu ondas curtas para o Brasil até o dia 3 de abril de 2005, mas indiscutivelmente prestou um grande serviço a seus ouvintes no Brasil, trazendo informações sobre o que estava acontecendo na Europa, que já tinha no poder na Alemanha Adolfo Hitler e na Itália Benito Mussolini. Além de trazer para os brasileiros notícias da Segunda Guerra Mundial, sem manipular os fatos, o que a destaca até hoje como uma das mais respeitáveis meios de comunicação do mundo, foi a única emissora a fazer a cobertura da Força Expedicionária Brasileira na Itália. O Brasil entrou na guerra em 1944 e a BBC colocou o único correspondente do rádio no idioma português no fronte, que foi o jornalista brasileiro, filho de ingleses, Francis Hallowell. Ao longo desses anos que transmitiu para o Brasil, a BBC acompanhou os mais importantes acontecimentos internacionais e trouxe para seus ouvintes no Brasil, no período ditatorial, que não havia ainda internet, notícias e informativos culturais. Durante a ditadura, a BBC incomodou muitos militares, a ponto do embaixador brasileiro reclamar oficialmente sobre as notícias veiculadas pela emissora, que tinha como destino os ouvintes do Brasil. Para nós que conhecíamos as transmissões em ondas curtas no período autoritário, a BBC foi uma fonte de informação confiável de informação, porque não era censurada. Grandes nomes do jornalismo brasileiro fizeram parte do serviço brasileiro, como Antônio Calado, Samuel Varney, que cobriu o julgamento do Tribunal de Nuremberg para a BBC, né? O Ivan Lessa, que trabalhou no Pasquim, Vladimir Herzog, entre outros grandes jornalistas que fizeram parte do serviço brasileiro da BBC. A BBC tinha um hábito muito interessante, que era sempre entrevistar personalidades brasileiras que visitavam o Reino Unido e que passavam por Londres, é claro, né? Entre eles, Dom Helder Câmara, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Pelé, Manuel Bandeira, Gilberto Freire, Maria Della Costa. Essa é a tônica da BBC de Londres, uma emissora pública britânica que teve um papel destacado em suas transmissões tanto para o Brasil como para o mundo, pois transmitia em dezenas de idiomas. Atualmente a emissora tem um portal de notícia muito bom que, diante de problemas econômicos e a chegada das novas tecnologias, acabou substituindo a velha e eficiente ondas curtas, apesar de transmitir ainda em ondas curtas. Esse conteúdo que eu acabo de apresentar para vocês, ele foi retirado do livro Vozes de Londres, Memória Brasileira da BBC, editado pela Universidade de São Paulo, e o autor é Laurindo Lado Leal Filho. E nos próximos programas vamos trazer mais informações sobre esse livro muito bonito, que é sobre a BBC de Londres e suas emissões para o Brasil. E nós vamos relembrar agora aqui o último programa da BBC de Londres para o Brasil. Esse material se encontra no YouTube e eu retirei do YouTube, que foi postado pelo JR Áudio Studio. Então vamos pedir a Luiz Cláudio que coloque o material que foi a última transmissão da BBC para o Brasil, que entrou para a história. Vamos lá. Big Ben marca 11 horas e 30 minutos aqui em Londres, são 19 horas e 30 minutos em Brasília. Boa noite, esta é a BBC de Londres em uma transmissão especial ao vivo para o Brasil. Em ondas curtas, nas frequências de 15.390 kHz, faixa de 19 metros, 11.965 kHz na faixa de 25 metros e 9.865 kHz na faixa de 31 metros. E também via satélite Panansat 3.
Ao vivo dos estúdios da BBC de Londres, Márcia Freitas com uma edição especial do programa Mundo Hoje, marcando o fim das transmissões da BBC em ondas curtas em português para o Brasil. Nesta edição, você vai acompanhar a retransmissão da última edição do BBC e Você. O programa foi ao ar na semana passada, mas por um problema técnico, apenas uma parte dele pôde ser ouvida em ondas curtas no Brasil. A BBC pede desculpas pelo ocorrido e, em respeito aos seus ouvintes no Brasil, vai reapresentar a última edição do BBC e Você em alguns instantes. Mas antes, vamos aos principais acontecimentos internacionais deste domingo, dia 3 de abril de 2005. O corpo do Papa João Paulo II é velado no Vaticano e católicos ao redor do mundo participam de missas e vigílias em homenagem ao pontífice. Autoridades em Roma se preparam para uma invasão de peregrinos. Fluxo de pessoas pode chegar a 2 milhões no dia do funeral. Embaixada do Brasil no Vaticano confirma que presidente Lula irá ao funeral do Papa João Paulo II, acompanhado da primeira-dama, do ministro do Exterior e dos... Agora são 11h34 aqui em Londres, 7h34 em Brasília. Você está ouvindo uma edição especial do programa Mundo Hoje, marcando a última transmissão da BBC Brasil em ondas curtas. Como você sabe, a BBC Brasil está entrando em uma nova etapa com o desenvolvimento de operações multimídia. A partir de agora, a BBC Brasil vai investir mais na produção de vídeos para a internet e em outros programas para as rádios parceiras em todo o Brasil. Mas você vai poder continuar acompanhando todos os programas de rádio da BBC Brasil pelo nosso site na internet, o endereço www.bbcbrasil.com. Além disso, você também vai poder continuar ouvindo os nossos programas através das rádios parceiras em todo o Brasil. E você fica agora com uma edição especial do BBC e Você. O programa foi ao ar na semana passada, mas por um problema técnico, apenas parte dele pôde ser ouvida em ondas curtas no Brasil. A BBC pede desculpas pelo ocorrido e, em respeito aos seus ouvintes no Brasil, vai reapresentar agora a última edição do BBC e Você, apresentado por Carolina Oliveira. Boa noite, bem-vindo ao BBC e Você da BBC Brasil, comigo, Carolina Oliveira. Como você já sabe, hoje estaremos fazendo um programa especial por ser essa a última transmissão da BBC Brasil em ondas curtas para o Brasil. Como a gente vem explicando há algumas semanas, a BBC Brasil está entrando em uma nova etapa com o desenvolvimento de operações multimídia. A BBC Brasil vai investir mais na produção de vídeos para a internet e em outros programas para as rádios parceiras em todo o Brasil. Mas a nossa relação com você, ouvinte, vai continuar sendo forte. Você vai poder continuar acompanhando todos os programas da BBC Brasil pelo nosso site na internet. Anote aí o endereço, www.bbcbrasil.com. Além disso, você também vai poder continuar ouvindo nossos programas através das rádios parceiras em todo o Brasil. Mas eu gostaria primeiramente de agradecer todas as cartas e e-mails que vocês estão enviando. Nós vamos tentar respondê-las hoje aqui no programa. Mas antes, vamos combinar uma coisa? Que tal usar esse nosso último encontro para celebrar essa amizade que firmamos aqui no BBC e Você durante todos esses anos? Eu não falo só por mim, mas também por vários apresentadores que passaram por aqui. Eu conversei com alguns deles e todos foram unânimes em dizer que o contato estabelecido direto com você foi algo muito especial na profissão de cada um. E hoje, alguns dos ex-apresentadores estão voltando aqui no programa para lembrar um pouco deste tempo. Com certeza você vai reconhecer essas vozes. E quem também nos mandou um lindo cartão e um grande abraço para todos aqui do BBC e Você foi a Tia Beija. Muito obrigada, Tia Beija. Você está ouvindo uma edição especial do BBC e Você. Uma das vozes mais conhecidas da BBC Brasil como um todo também apresentou e produziu o BBC e Você durante 4 anos, de 1968 a 1972. A repórter Mônica Valéria conversou com ele para lembrar alguns dos momentos mais especiais. Estamos falando de Ivan Lessa. Olha, eu me divertia muito fazendo, porque eu comecei a fazer
muito quadrado o programa, que respondia as perguntas. As perguntas dos ouvintes eram inevitavelmente: por que o Big Ben se chama Big Ben? Eu comecei a fazer praticamente um rádio teatro que me divertia. Era gente que gostava de ouvir o seu nome no rádio. E depois pedia decalcomania e pedia para ouvir uma música dos Beatles. Aí, Ivan Lessa conversando com a repórter Mônica Valéria sobre alguns dos momentos mais especiais durante o tempo em que ele apresentou o BBC e Você. Segundo o Ivan, o programa também deu inspiração a ele na sua carreira no jornal O Pasquim. Eu poderia até dizer que é uma pequena semente não digo de loucura, mas de besteirol aí, que foi precisamente 72 anos que me afastei da BBC, voltei para o Brasil, fui trabalhar no e com e para o Pasquim, até uma semente do posta restante, como erradamente o chamávamos, no Pasquim, que era essa parte que eu sempre me foi cara, besteira. E com essa música dos Beatles, que foram o grupo mais pedido de todos os tempos aqui no BBC e Você, a gente vai encerrando essa última edição do programa aqui de Londres. Para você, um grande abraço de toda a equipe da BBC Brasil, de todos os ex-apresentadores deste programa, e o nosso muito obrigada pela sua audiência e, sobretudo, pela sua amizade. Uma ótima semana a todos e um super abraço meu para você. Você ouviu aí a reapresentação da última edição do BBC e Você. Agora são 11h57 aqui em Londres, 7h57 em Brasília. Vamos agora ler algumas das mensagens que recebemos dos ouvintes sobre o fim das transmissões em ondas curtas para o Brasil. O ouvinte Girolamo Mastroquirico Neto, espero ter pronunciado o seu nome corretamente, Girolamo, diz que é ouvinte da BBC há mais de 40 anos. Ele quer saber se as transmissões através do canal 300 da Sky vão continuar. Girolamo, as transmissões vão continuar sim, mas não mais às 7h30 da noite. As transmissões nesse horário terminaram, mas todos os outros programas da BBC Brasil vão continuar sendo transmitidos normalmente pela Sky durante todos os dias da semana. E o Antônio Souza, de Salvador, diz que é com muita tristeza que ele escreve para agradecer e desejar boa sorte à BBC nesta nova temporada. O Fábio Assolini Costa escreveu para registrar o seu pesar pelo fim das transmissões em ondas curtas. Ele diz que era assíduo ouvinte há 2 anos e se acostumou a ouvir o nosso noticiário todas as noites. O professor Amauri Oliveira Pio Júnior mandou o seguinte e-mail: escrevo para dar os meus sinceros agradecimentos pela dedicação da BBC a todos os ouvintes através dos esforços demonstrados pela qualidade da programação. O José Almeida, de Minas Gerais, escreve para dizer que ele ficou muito triste com o fim das transmissões das ondas curtas. Bem, nós vamos chegando ao fim desta última transmissão em ondas curtas da BBC Brasil para o Brasil. A equipe da BBC agradece pela sua audiência e a sua companhia por todos esses anos. O Serviço Mundial da BBC em ondas curtas em português para o Brasil se despede por aqui. Você pode continuar ouvindo os programas da BBC Brasil através de nossas rádios parceiras e também pelo nosso site na internet, o www.bbcbrasil.com. Uma boa noite e obrigada pela sua companhia. Bem, amigos, o Encontro DX está chegando no final e teve na produção e apresentação esse amigo de vocês, Cassiano Alves Macedo. Na montagem final dos programas, o Luiz Cláudio, coordenação de produção Marcelo Pacífico, direção-geral dos padres William Betônio e Evaldo César de Souza. E já que falamos hoje da BBC de Londres e do Serviço Brasileiro, vamos encerrando o programa agradecendo pela audiência, pelo carinho e trazendo para vocês uma música de Caetano Veloso na voz de Gal Costa, do ano de 1972. A música é London, London. Obrigado e até o próximo programa. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London's lovely soul. I cross the street without fear, everybody keep the way clear. I know, no one here
I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. A Sunday, Monday often pass by me, and people hurry on so peacefully. A group approached a policeman. He seemed so pleased to please them. It's true like this to me, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. I don't know what I left so far away. I don't think, I don't ask, and I don't pray. I do not want to make a mess, and I know about nothing that I possess. I came around to say yes, and I say I do not want to make a mess, and I know about nothing that I possess. I came around to say yes, and I say, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. A Rede Aparecida de Rádio toca 3 horas de música sem parar. As músicas que fazem a trilha sonora do seu domingo. Sem intervalos comerciais. Sem parar. No ar, todo domingo, às 3h15 da tarde. Uma das capelas mais visitadas do santuário é a Capela das Velas, com uma decoração especial que remete à passagem bíblica da sarça ardente. Todo o espaço foi pensado para propiciar que este momento de oração seja ainda mais profundo. Visite a Capela das Velas, de segunda a domingo, das 6 da manhã às 7 da noite. Atenção, coordenadores de Romaria. Chegando ao Santuário Nacional, não deixe de registrar a sua Romaria na Secretaria Pastoral, localizada ao lado do trono de Nossa Senhora. Assim, você e sua Romaria poderão dispor melhor de toda a infraestrutura da Casa da Mãe Aparecida. Informe-se na Secretaria Pastoral através do telefone 12 3104 1694. Dores nas costas, dificuldade para sentar, deitar, levantar, sensação de desconforto ao urinar. Você fica irritado e mal-humorado? Tudo isso podem ser sintomas de que as vias urinárias estão precisando de um antisséptico eficaz. Tome pílulas Delucen e volte a viver feliz e bem-humorado. As vias urinárias sempre funcionam bem com pílulas Delucen. Para tudo ficar bem, pílulas Delucen antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Oi, alô? Ah, eu tava a caminho. Isso, eu tava quase chegando aí. Não precisa ficar tranquila não, tá? Não chego aí não. Direção e celular não combinam. Você pode realmente não chegar. Evite acidentes. Um trânsito seguro começa com você. Uma campanha da Rede Aparecida de Rádio. Levar o Evangelho e a Palavra de Deus até você é o principal trabalho dos missionários redentoristas. Nessa evangelização, o livreto Deus Conosco Dia a Dia, da editora Santuário, é um instrumento muito importante. Seja um assinante, receba mensalmente em sua casa e contribua com essa missão. Ligue 0800 160004 e adquira. Em Aparecida, conheça as livrarias Santuário. Acesse editorasantuario.com.br e fique por dentro das novidades. O Santuário Nacional de Aparecida sempre se preocupa em acolher da melhor forma possível o devoto que vem visitar Nossa Senhora. Por isso, coloca à disposição do visitante o posto médico São Geraldo Magela, que em caso de emergência atende gratuitamente os devotos da Mãe Aparecida. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Acolher bem também é evangelizar. 8:03, horário de verão. ZYE 954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical 60 metros. 104,3 FM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. A fé está no ar. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Com a Mãe Aparecida.